Ora, viva mais uma vez, caros telespectadores, o que nos traz hoje, novamente, isto é a segunda vez que nós viemos aqui à apelação, e em concreto à Associação Recreativa e Desportiva Apelaçonense, tem a ver com o facto de esta centenária instituição ter já uma longa vida e ter-se dedicado não só à cultura como ao recreio, enfim, tem-se dedicado a não fazer apenas número na sua comunidade e a contribuir para o desenvolvimento desta povoação, não sei se é a aldeia, se... Enfim, uma freguesia da apelação, uma freguesia muito bonita, que recomendo vivamente que visitem, aliás, como as outras freguesias aqui em Louros. E, Sr. Presidente, tenho aqui ao meu lado direito o Sr. Presidente José Carneiro, que já preside esta associação há uns anos, e que é o Presidente da Direção, e Dr. Henrique Tigo, Presidente da Assembleia Geral, é assim que se diz, não é? Desta coletividade. Temos aqui, como veem, duas gerações. É um bom exemplo para vermos que numa associação, independentemente da idade que tenha, as gerações entrecruzam-se e é uma continuidade. As novas gerações são a continuidade das gerações menos jovens e também de dar os parabéns por se dedicar ainda, que eu sei que dá muito trabalho, dedicar-se a uma instituição como esta. Isto exige muitas pessoas, da sua vida familiar, da sua vida profissional, e portanto é de louvar sempre que alguém se disponibiliza, porque isso é um ato de cidadania também. Exatamente. Sr. Presidente, fale-nos um pouco da associação, por favor. Bom, é assim, eu desde sempre, desde 1971, vim para aqui morar, logicamente que depressa me interliguei à vida da coletividade, percorrendo não só vários cargos nos seus corpos diretivos, mas também noutras associações, e também tive o privilégio de ajudar a formar aqui na Terra uma outra, que é uma IPSS, que desde 1975 tem operado e dado resposta às carências na freguesia, que é o Jardim da Infância Nosso Mundo, e interligadamente e em conjunto fomos estando numa e noutra, dando sempre com muito empenho o nosso contributo para que as populações realmente possam usufruir de alguma coisa de inovador. Esta casa é uma casa, como dissemos, fundada em 1909, ela não nasce aqui dentro deste património. Este património era uma casa de habitação pertencente à família, aliás, descendente, era património ainda descendente da Casa de Bragança, portanto, os seus últimos proprietários eram o Beirão da Veiga, e que, por sua vez, a coletividade veio para aqui nos anos 50, ou talvez antes, mas como inquilino, e só em 1975, por influência de um sócio muito ativo, que era funcionário da fábrica dos sabões, de quais esta família era proprietária, as manteigas, os sabões, os óleos, eram todos originais desta família, que também eram proprietários de grande parte dos terrenos aqui envolventes na nossa freguesia, na freguesia de Unhos. Por conseguinte, depressa eu me deixei apaixonar por esta temática da vida em comunidade e dar o seu contributo. Vieram logo, passado poucos anos, veio o 25 de Abril, e com o 25 de Abril a grande explosão que houve, fantástica, em todas as áreas, mas principalmente na área esportiva. Esta coletividade, que era uma casa de cultura, pois que ela nasce em 1909, por influência da música e principalmente dos olivais velhos, possui ainda hoje, está em atividade, uma filarmónica que por sua vez contagia Sacavém, com a sua nuance da música, do ensino da música, e por sua vez a coletividade é influenciada também por esta vertente cultural que era a música. Possuiu também uma banda filarmónica, mas ao tempo a população residente aqui era muito pequenina, portanto eram 200 e poucas pessoas, e era muito difícil realmente manter uma filarmónica, o que veio a acabar e ficando apenas um grupo de música. Um grupo de música que, por sua vez, manteve-se até 2008. E agora não se mantém por uma simples razão: as pessoas atingiram um determinado limite de idade e a saúde não permite realmente, ou a falta dela não permite que se continue com este grupo, que era o grupo Os Chicos, que são o rasquídeo de tudo aquilo que disse agora. Neste espaço-tempo coabita connosco um conjunto musical, um conjunto muito afamado no nosso país, que é os Trópicos, onde apareceu uma rapariga célebre, a Teresa Maiuco,
aparece aqui nesta casa, quando veio de Inglaterra, mas isto é outra história, e por conseguinte a coletividade envolve sempre nesta temática da música e da cultura. Com a parte esportiva e com o 25 de Abril, realmente explodem por todas as atividades. Vai o cicloturismo, aparece também o atletismo, da qual eu também pratiquei, aparece depois o futebol infantil, mais tarde aparece o futebol de salão, que hoje se designa como futsal. Felizmente temos uma equipa já pela segunda vez sobe da divisão e por conseguinte estamos a disputar já para provas inseridas na Associação de Futebol de Lisboa e por conseguinte é uma atividade que também muito nos honra. E pontualmente vamos desenvolvendo algumas atividades também nesta vertente do futsal. Mas voltando um bocadinho mais à essência da história desta casa. Ela é realmente uma história riquíssima, pouco conhecida e pouco divulgada até aos anos 50, por razões óbvias dos meios de comunicação que não eram comuns virem para as paragonas dos jornais, portanto, atividades desta natureza, mas a partir dos anos 50, 60, começa a haver uma sensibilidade das pessoas que por aqui passam. E começa a haver a preocupação de deixar alguns registros e salvar-se algum património. O que veio, efetivamente, só a se verificar, em grande escala, esta sensibilidade começa a ser implementada. De que maneira? Já nos anos 70, por influência de um associado que hoje já cá não reside, mas continua a ser associado, que esse homem tem muita sensibilidade para as coisas da cultura e então começou a procurar documentos e a salvar-se documentos, um património que consideramos hoje muito digno e de muito valor para nós, valor estimativo. Logicamente que são as fotografias mais antigas dos sócios, de alguns sócios fundadores, de outros que logo a seguir deram o seu contributo e, por conseguinte, é possível, de quando em vez, a gente fazer exposições, o que veio a acontecer agora nos 100 anos, fizemos aqui uma exposição documental, fizemos um historial também de todos esses documentos. Fizemos também uma outra exposição que tem a ver com objetos que marcaram o tempo, a máquina do cinema que nos tinha sido ofertada nos anos 60 por o nosso associado, amigo Francisco Queiro do Amaral, que sendo ele residente aqui na freguesia e proprietário de um palacete aqui junto à estrada de Sacavém, ele continua a ser nosso amigo, independentemente de estar a viver em Canas de Senhorim, continua a visitar-nos. Familiar do Queiro do Amaral? Este Francisco Queiro do Amaral, que é arquiteto, é bisneto do Alfredo Queiro. Alfredo Queiro, que era proprietário desta casa, Alfredo Queiro, que também deixou aqui uma marca na freguesia, porque na altura a população, como disse há pouco, andava ali à volta das 200 pessoas, e sendo ele um homem da música, não tinha uma ligação muito próxima ao povo, que era trabalhador agrícola, trabalhavam todo dia no campo e regressavam aqui a esta casa para enxugar as roupas numa sala que temos lá embaixo, que era ali a lareira, onde faziam as barrelas, onde faziam também o armazenamento do gado, era nesta sala onde temos o bilhar, e por conseguinte há aqui uma ligação sentimental muito grande. Também há aquilo que falámos há pouco, da bandeira, do hino nacional, o Alfredo Queiro e o Francisco Queiro do Amaral. Pronto. É uma família para nós, tem um cantinho muito especial, porque sendo um homem da cultura, o Francisco Queiro, depressa ele se habituou e nos habituou a termos alguma atenção para com esta temática da cultura, esta sensibilidade que é necessário transmitir de geração em geração. E por conseguinte, com estes homens a gente aprende e tem o privilégio e o orgulho de os termos connosco e por conseguinte valorizamos também o contributo que damos à nossa sociedade. É por isso que andamos cá às vezes perguntamos nós próprios, porquê é que eu ando nesta vida? E eu, às vezes, as respostas, encontro só esta. É a vontade de dar algo às pessoas, procurar que as pessoas tenham alguma coisa que a gente possa contribuir. E esse alguma coisa sai muito caro ao nosso tempo familiar. É, sem dúvida nenhuma, uma maneira de estar na vida que, para nós, sai bastante cara, mas é muito grata, porque nós habituamos. Eu ando nisto há 40 e tal anos e, por conseguinte, acho que já não sou capaz de viver sem o movimento associativo.
Esta casa orgulha-se também. Se me permite, Sr. Presidente, e glosando agora uma frase que está aí muito na moda, capaz de vir seria, não seria a mesma coisa. Exatamente. E é também um orgulho que esta casa teve vinculada e foi eleita durante 2 mandatos na Confederação Portuguesa das Coletividades, como Presidente do Conselho Fiscal, da qual tínhamos obrigações estatutárias e procurava eu, enquanto representante desta Casa no Conselho Fiscal da Confederação, fazer também, dar o meu contributo para que a nau dos outros meus colegas de direção fosse mais fácil, porque é uma cobertura nacional e é muito complicado nós termos que estar onde é necessário estar. E, por conseguinte, tive muito orgulho e esta casa também se valorizou por si própria. Entretanto, também ela esteve nos primeiros passos da Associação das Coletividades Conselho de Loures em 2001, por força do Congresso que houve da Federação na altura e que se transforma em Confederação. Loures fica também ligado ao movimento associativo nacional por esta grande transformação que se verificou no movimento associativo. É neste Conselho, no Paz e Amizade, neste Congresso Nacional, que se dá uma nova viragem no movimento associativo nacional, onde se formam estruturas descentralizadas, federações distritais e concelhias. Loures é logo a primeira ou a segunda a arrancar no Distrito de Lisboa. Primeiro é Lisboa, a Associação das Coletividades do Conselho de Lisboa, e depois é Loures, logo em junho desse mesmo ano. E é eleita para o órgão supremo esta coletividade. E esta coletividade delega em mim o responsável e o seu representante nesse mesmo órgão. Tive o cuidado de estar em todas as reuniões de direção, envolvido em todos os trabalhos e todas as transformações que a vida associativa envolve, no início de uma nova estrutura associativa, e isto vem dignificando a casa que eu hoje dirijo, portanto, já há 2 mandatos, 2 anos, no terceiro mandato, digo, e por conseguinte, é muito tempo, mas é muito pouco tempo. Pecam os nossos estatutos por ter mandatos de 1 ano, que é muito pouco para realizar aquilo que a gente se propõe, mas isto, enfim, é uma coisa que facilmente é ajustável. Depois, na vida da coletividade, logicamente que ela hoje não tem a vivência que teve no passado. Aqui há 20 anos atrás, esta sala comportava aqui 120 pessoas a dançar e era preciso estancar a entrada de pessoas e ordenar todos os bailes, tinham uma afluência extraordinária. Hoje, essas iniciativas perderam. Mas temos as discotecas, Não faz sentido mais. Existimos 1 ano e meio, com um conjunto musical com 2 vocalistas de 8 elementos aqui, não tivemos aderência, porque as pessoas já não querem. E não vale a pena insistir, dar às pessoas aquilo que eles não procuram. Exatamente. É dar outra resposta. Exatamente. E então damos outras respostas. O futsal, o Sport Sénior, na área para a qual temos um protocolo com a Câmara de Loures, com 34 participantes. Temos também um centro de formação de ginástica com miúdos dos 3 aos 6 anos. Temos também, portanto, a outra vertente dos jogos tradicionais, que se envolve de quando em vez e em situações pontuais. Os jogos de mesa são os mais regulares para as pessoas mais antigas e, portanto, vamos dando aqui um contributo. Já não temos, como grande pena nossa, porque os tempos acabaram por aniquilar essas atividades, é a projeção de cinema. Esta sala projetava cinema 2 vezes por semana, projetámos nas outras coletividades aqui na área periférica, com uma máquina que nos foi cedida por o Queiro do Amaral, e que ainda hoje faz parte integrante do nosso espólio, e por conseguinte, aquelas atividades que hoje já não vendem, há que partir para outros e buscar outras, porque fazemos regularmente as caminhadas, da qual temos um protocolo com a Confederação, que é no projeto Agita pela sua saúde, mexa-se, é que fazemos isto regularmente aos fins de semana, mas também mantemos com regularidade às quartas e aos sábados, portanto, caminhadas organizadas, procurando visitar locais envolventes aqui da nossa área periférica, com pessoas mais antigas que trabalharam nos campos e que se recordam o que é que aquelas quintas eram. Conhecem o terreno. Conhecem o terreno, e isso para nós é fantástico. E também discutirmos um bocadinho da flora e da fauna, vermos a panorâmica maravilhosa que tem aqui a Estrada Militar para o Vale de Loures, todo aquele vale que vem de Vialonga, quer o vale que vem aqui de Sacavém, quer o vale que vai para Odivelas até à Pontinha, tudo é visível dali. Nos dias de sol é uma coisa fabulosa. E aquela desídia muda toda a hora e todos os dias. Consoante o sol, consoante o tempo, a panorâmica é diferente e a apelação tem esta riqueza de estar ainda envolvida aqui numa zona onde tem muito espaço verde e muitas quintas que outrora foram agrícolas, que hoje já não são, mas isso
é outra história da mudança dos ventos e dos tempos. Isso é uma boa promoção aqui para a freguesia e de facto eu confirmo isso, tem aqui umas vistas espetaculares, aliás não é por acaso que povos ancestrais se fixaram aqui não só na Lesíria de Louros como também na de Odivelas e deixaram aí as suas marcas e os seus vestígios. O Sr. Presidente falou aí no Queiro do Amaral e lembrei-me do nosso hino nacional, que ele não escreveu mas compôs a música e há uma particularidade do nosso hino nacional também é do conhecimento de poucas pessoas, que é aquela estrofe em que se canta contra os canhões marchar, marchar, originalmente era contra os bretões marchar, marchar, porque o nosso hino nacional é criado como resposta ao ultimato inglês no mapa cor-de-rosa e então andávamos todos muito aborrecidos e com a razão com os ingleses e então eles fazem o hino, a portuguesa é um hino contra os bretões e depois, politicamente correto, mandou que se substituísse os bretões, hoje não faria assim muito sentido de cantarmos isso dessa maneira. Sr. Presidente, os meus parabéns, isto mostra uma grande vitalidade e é fenomenal existir uma associação e existir pessoas como o Sr. Presidente para dinamizarem esta terra e o Conselho. E o facto de participarem com as mais altas responsabilidades na Confederação de Associações, isso é uma grande honra, em primeiro lugar para a instituição, em segundo lugar para a freguesia e em terceiro lugar para o município de Louros, que eu também sou testemunha disso, desde sempre. Eu vim em 76 para Louros, em 74 para Louros, e desde sempre me recordo de que a aposta na cultura, a aposta no desporto sempre foi um grande objetivo dos vários executivos municipais que têm passado até hoje. Sou o Dr. Henrique Tigo, uma geração mais jovem, está na Presidente da Assembleia Geral da Associação, sei que não é residente aqui na freguesia, o que reforça ainda mais a importância de estar a exercer um cargo aqui nesta maravilhosa freguesia e nesta instituição. Como é que veio aqui parar? Eu conheço o José Carneiro da barriga da minha mãe. Fantástico. Desde que me lembro que ouvi o José Carneiro falar sobre a coletividade, sobre o grupo Recreativo Placenense, sobre esta terra. Com o maior carinho, com o maior apreço, com a maior dedicação, viu ficar sem férias para vir para aqui resolver problemas, viu não acompanhar a família em alguns acontecimentos para estar aqui, e houve uma altura que pensei que a coletividade era um bicho, ou um vírus que se entranhava nas pessoas e que aquilo... Primeiro estranha-se e depois entranha-se. Depois entranha-se, e no caso dele já estava mais do que entranhado, já não havia volta a dar. Por várias circunstâncias na vida, vim trabalhar para a Junta de Freguesia da Apelação, onde trabalhei durante algum tempo como técnico superior responsável pelo CIADAP. Daí houve um convite por parte do José Carneiro para vir a esta coletividade e com a sua preocupação na área da cultura, do conhecimento e do saber, vim a esta coletividade dar aulas de iniciação em informática a idosos, e não só, mas principalmente a idosos, terem o primeiro contacto, que é o computador, o que é a internet, como é que se faz uma carta, pô-los um pouco no conhecimento com as novas tecnologias. Vivemos num país, num mundo global e é importante que as pessoas tenham acesso a essa globalidade. Na mesma altura estava-se a comemorar os 100 anos. Aí, e tendo em conta alguns trabalhos que eu tinha feito para trás e alguns livros na parte de geografia, história e análise demográfica, José Carneiro... Sobre a freguesia ou sobre... Não, tenho um livro publicado sobre o Concelho de Góis, em que fala a história toda do Concelho de Góis desde 1886 até 2004. Tenho um escrito sobre o Concelho de Erganil, desde 1713 até 2004. Tenho um escrito sobre a primeira freguesia do país, criada por Dom Afonso Henriques, Colmeias, no distrito de Leiria. Foi a primeira a freguesia que houve em Portugal, e o José Carneiro pediu-me para escrever um livro. Tenho mais dois que ainda não foram publicados, a história da buraca freguesia, no Concelho da Amadora, a freguesia, e essa é um livro que é pena ainda não ter sido publicado, que é a história
da freguesia da Buraca desde o Paleolítico até 2010. De todos é o mais abrangente. É muito tempo. Mas, voltando aqui à apelação, o José Carneiro pediu-me para eu escrever sobre a apelação. Então, escrevi um livro que saiu, não sei se está aí algum à mão, e é a apelação no tempo. Fala em 3 partes. O livro está dividido em 3 partes. A apelação, a sua história, desde a origem até aos dias de hoje. A segunda parte, os 100 anos da coletividade. E, finalmente, a última parte do livro, que é uma análise demográfica do crescimento, da evolução do Conselho da Freguesia de Loures e a sua importância junto do Conselho de Loures. É uma edição do Grupo Recreativo Apelaçonense. Tem aqui uma capa muito engraçada. Isto parece um quadro. Foi um quadro pintado pelo pintor Carruço. Carruço, muito bem. O prefácio é do Pelo do Amaral. Muito bem. Que o José Carneiro falou há pouco, e na contracapa há algumas pessoas que tecem alguns comentários sobre o livro, entre os quais o Presidente da Ordem Nacional de Escritores, o Dr. José Verdascas, o ex-Presidente da Câmara Municipal de Loures, o Engenheiro Demétrio Alves, muito bem, a Professora Margarida de Santos Carvalho, que é uma grande historiadora e uma querida amiga. E tem um livro sobre marketing político, segundo creio. Tem um livro sobre marketing político e tem um livro onde também participo, que é a Introdução ao Pensamento Contemporâneo do professor Agostinho da Silva. E o Luís Graça, que é um jornalista, escritor e um querido amigo. Muito bem. Nos decorreres dos 100 anos e quando é lançado este livro, organizei, juntamente com o Grupo Recreativo, uma exposição coletiva de artes plásticas que englobou 20 artistas e que cada um fez a sua interpretação da apelação. Cada um fez o que era a apelação para si, uns em pintura, outros em fotografia. Penso que na altura não houve escultura, mas houve uma instalação. E no decorrer disto tudo recebi o convite que muito me honrou para ser presidente da mesa de direção. Claro que não pude deixar de aceitar e hoje sou presidente da mesa da Assembleia Geral com muito orgulho e com muita satisfação. Sim, senhora. Os membros da Assembleia dão muito trabalho? Nem por isso. Nem por isso. Nem por isso. Fantástico. Foram bons para mim, que é o cargo que tem menos trabalho. Sem dúvida. Mas dá um contributo muito valioso, mesmo não estando cá. A sua presença, quer queiramos, quer não, quer se continue ou não, tudo vai depender. Tivemos ontem a primeira reunião com membros da direção no ativo para pesquisar quem está na disponibilidade de vir a fazer parte do grupo no futuro, para se começar a organizar uma lista para ser proposta, uma vez que vamos ter agora eleições. E quero eu dizer, não estando ele presente, porque mesmo apesar das intempéries dos seus afazeres, foi eu que lhe liguei que não se justificava vir, dado que não era uma reunião abrangente aos corpos sociais, porque a maior parte deles estavam ausentes, tendo feito primeiro essa abordagem, mas a presença dele cá deixa esta marca de termos sempre presente a necessidade de entrosamento da cultura. Por ser um homem das letras e das artes, muito nos honra, por ser um amigo muito mais, por ser uma pessoa que me trata tão bem, eu não poderia deixar de aprender alguma coisa com ele. E é este ensinamento que nos deixa, é realmente este contágio, porque a cultura faz parte de um contágio de vivência permanente e é preciso transmitir esse legado aos mais novos. Esta exposição já agora já foi visitada por os miúdos dos 6 aos 9 anos por um grupo de alunos da escola, onde lhe foi explicada a temática do que exposto, e também é uma obrigação de nós adultos sensibilizar os mais jovens. Porque se não for assim, não passamos este legado para os outros. Exatamente. E isto é a presença deles. Sr. Presidente, fica aqui a promessa de cá voltarmos para fazermos mais um programa sobre a exposição e o nosso muito obrigado por nos ter recebido. Senhores telespectadores, julgo aliás que é a primeira vez que um órgão de comunicação social aqui vem. Portanto, merecem. E sempre que houver acontecimentos aqui na apelação e na vossa instituição, cá estaremos para cobrir, caso a informação nos chegue, estaremos disponíveis para isso. Senhores telespectadores, muito obrigado por nos terem acompanhado, espero que tenha ficado, enfim, o bichinho para visitarem a apelação e para visitarem o apelaçonense. Muito obrigado.